Mateus, capítulo 14, verso 22. O som está ótimo, pode segurar assim. Glória a Deus! Vencemos mais um dia na presença de Deus. Todo mundo teve seu dia, todo mundo teve sua luta no dia de hoje. Eu mesmo, quando era 4 e pouco, minha cabeça parecia que ia explodir. Eu entrei no quarto para orar, ler a Bíblia. E vou dizer uma coisa: a nossa carne não aguenta nada se não for o poder do Espírito dentro da nossa vida. Essa carne aqui, ela só presta para a gente habitar enquanto Jesus não vem arrebatar a gente, ou eu venho levar a gente no dia a dia. Porque Paulo disse que o Espírito está pronto, mas essa carne, ela é fraca, ela não aguenta os mistérios de Deus, ela não aguenta ver a glória de Deus. Até Moisés, que quer ver a glória de Deus, ele falou: você vai ver na sarça quando virar as costas, filho, porque essa natureza sua de ser humano não vai contemplar o meu poder e vai ficar de pé. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, e o que aquele que é sujo, se suje-se mais. Deus está dizendo: você é crente ou você não é, mas se você é, faça por onde ser um varão valoroso na presença de Deus. Amém? Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despediu a multidão e subiu ao monte para orar, para que aí, chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom? Sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo-se do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Teve medo. E começou a ir para o fundo, clamando: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus mesmo. Palavra muito simples para o nosso coração, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar com a gente. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, verso 45, lá também tinha uma tempestade a qual Jesus atravessava. E aquela tempestade que Jesus atravessava era uma tempestade que ele ia atrás de Gadareno, engandado, um homem possesso. Jesus enfrenta toda aquela tempestade e Jesus vai de encontro àquela alma para fazer milagre sobrenatural na história dele. A Bíblia vai dizer aqui em Mateus capítulo 14, verso 22, que outra tempestade vem. O Senhor acaba de alimentar muitas pessoas, multiplicando pão e multiplicando peixe. A Bíblia diz que Jesus aparecendo, o apóstolo Pedro avista ele e tendo medo, mas reconhecendo a glória de Deus, disse: se é verdadeiramente Jesus, manda esse homem andar por cima das águas. E Pedro vai andando, mas o que me chama a atenção é que Pedro até começa bem, mas quando algo que se chama medo entra dentro do coração de Pedro, as coisas começam a afundar, as coisas começam a dar ruim. Por isso nessa noite eu já entro profetizando sobre a tua vida, que toda a autoridade que Deus te deu para você ser homem capacitado sobre a
ministério. A Bíblia diz que Pedro teve medo e ele afundou. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus logo estendeu a mão para ele. Porque no momento de medo, muitos podem te abandonar, muitos podem virar as costas para você, muitos podem não acreditar em você. Mas no momento de medo de Satanás tentar te derrubar, sempre vai ter um homem das mãos furadas para dizer para você: eu vou te capacitar, eu vou te levantar, eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade, eu vou fazer milagre, pensa, eu vou fazer o teu ministério notório sobre esta terra. A Bíblia diz, outro discípulo do Senhor João, a Bíblia vai dizer que esse homem é conhecido como João Batista. A Bíblia diz que quando ele encontra Isabel, encontra com Maria, esse homem chamado João, dentro do teu ventre, a presença já manifestava no encontro. Era notório que aquele homem que estava vindo, ele era um homem diferente, a qual ele ia preparar o caminho para Jesus poder chegar. A Bíblia diz que João Batista se encontrava no Jordão da Judéia pregando o Evangelho de Deus. A pregação de João era: arrependei-vos, porque a vinda do Messias estava próximo. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque onde tem um arrependimento já foi lido aqui. Aquele que esconde suas transgressões nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. João estava dizendo isso para o povo: arrependei-vos, porque eu vou te dar uma vida digna e honrada, onde entra arrependimento, entra também o Cristo dentro do coração de uma pessoa. Esse João Batista, agora a Bíblia vai dizer que ele estava no meio do Jordão e muitas pessoas iam até com ele, vendo ele pregar, vendo ele ser usado por Deus. A Bíblia diz que até Jesus Cristo foi ter um encontro com João e João falou: Senhor, não sou digno de desatalhar a sandália dos teus pés. Mas o Senhor falou: João, para que se cumpra as Escrituras, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro imaculado. Aonde você quer chegar, pastor? Esse mesmo João, a Bíblia vai dizer que ele se encontrava no cárcere externo de uma prisão, e a Bíblia vai dizer que esse João manda 2 discípulos perguntar se era Jesus que estava ali ou se havia outro. Por que, pastor? Porque na hora do medo é difícil acreditar que Jesus está do lado. Na hora do medo é difícil acreditar que Deus vai dar o prato. Mas Jesus responde para o discípulo de João: fala para João que o cego ainda vê, o coxo ainda anda, o paralítico é curado. Fala para João que a minha glória ainda está manifesta, e que quem mudou foi ele, não foi eu, e que quem se corrompeu foi ele. Porque João está corrompido, pastor? Não no pecado, mas o medo também tomou a vida de João. E a Bíblia vai dizer, a teologia traz que o medo é a ausência de Deus, que o frio é a ausência de calor. Quando a gente sente medo de alguma coisa, notório é que a nossa vida não está completa na presença de Deus. Porque a Bíblia diz em Coríntios: Deus não deu espírito de covardia, mas Deus deu espírito de fortaleza para a tua igreja. Hoje Deus está levantando pessoa, e Satanás tentou colocar medo nesse lugar para te dizer: é noite de levantar a cabeça e começar a acreditar nas promessas de Deus. Pastor, minha vida está uma bênção. Pastor, minha vida está glória, minha vida está canal de vitória. Muitas dessas fases a gente se encontra como um varão perfeito sob a presença do Senhor. Por quê, pastor? Porque quando o Senhor abençoa, agradecia o servo dele, notório é que a força vai ficar lá em cima, notório é que a área espiritual vai estar para derrubar, vai subir monte, descer madrugada, vai rasgar a prova no peito. Por quê, pastor? Uma ovelha qual Jesus carrega no ombro, a Bíblia vai dizer que ela é fortalecida pelo Espírito de Deus. Qual que é o problema? Quando a ausência de Deus chegar na tua vida, se vai entrar confiança ou desconfiança, se vai entrar o temor ou desobediência, se Deus vai ver se você é crente ou se você abandonou, se Deus vai ver se você é chamado ou se você é escolhido. Não adianta ter chamado de apóstolo e poder afundar sobre aquilo que Deus te chamou. Não adianta dizer que é crente, é cooperador, é missionário, é ungido. Se Deus chamou para uma obra, e no meio da obra vai afundar no meio do caminho. A Bíblia diz
foi lido nesse dia de hoje aqui na frente. Provérbios capítulo 3, verso 5. Não se escreve o homem no seu próprio conhecimento. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, muito mais ele fará. Há caminhos para o homem. Já foi falado nessa noite que parece perfeito, mas o final dele leva à morte. Hoje Deus está levantando pessoas nesse lugar para te dizer: a caminho que eu estou trazendo para a tua vida vai ser caminho de renovo, vai ser caminho de milagre, vai ser caminho de transformação, porque Deus está colocando fortaleza dentro da tua área espiritual. Você vai dizer: pastor, quando eu penso em caminhar, eu estou que nem Pedro, eu dou 2 passos para a igreja e o resto eu só afundo. Fica tranquilo. Se tem uma coisa que Deus sabe, é começar uma obra e terminar até o fim. Se tem uma coisa que Deus sabe, ela tem dar um vaso em Jeremias 18 e dar ele pronto para ser vaso de honra nessa terra. A Bíblia vai dizer também, o mesmo apóstolo Pedro que afunda é o mesmo que Atos capítulo 3. Está ele descendo com Pedro e João. Esse agora Pedro já está diferente. Por quê, pastor? Porque as provas do dia a dia vai te capacitar. Porque as provas do dia a dia vai te fazer crente. Porque as provas do dia a dia vai te levantar. Atos capítulo 3. Esse Pedro agora não afunda mais. Esse Pedro agora entendeu o que, pastor? Ficar em Jerusalém até no alto ser revestido de poder. Tem muito crente querendo fazer as coisas, mas não é capacitado. Tem muito crente ainda querendo dar alguma coisa que não tem. Tem muito crente querendo mostrar aquilo ainda que não conseguiu. A Bíblia vai dizer que Davi conseguiu tudo no pasto, Gideão conseguiu tudo no lagar, Ezequiel começou tudo no vale. Deus está levantando pessoa que está rejeitada nessa noite, nesse lugar. A Bíblia diz que esse Pedro agora ficou em Jerusalém. E o revestimento do Espírito toma a vida do apóstolo Pedro agora. A Bíblia diz que ele desce, e a hora nona, era a hora 3 horas da tarde. Eu coxo na porta do templo. Essa porta era chamada Formosa. A Bíblia diz que Pedro e João desceram, aquele homem fitando os olhos dele, disse: nos dá uma esmola. Pedro, como já sabendo que a fase dele não era fácil. Por quê, pastor? Porque Pedro já afundou, irmão. Pedro já levou Jesus. Pedro já voltou a lavar, tomar banho na veste nua. Pedro já voltou para trás sob a obra do Senhor. Mas tudo aquilo que Pedro passou serviu de fortaleza para ele não desistir mais. Agora o mesmo Pedro está se encontrando com um homem coxo. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece para os apóstolos e diz: o meu aval é esse para a vida de vocês: curar os enfermos, limpar os leprosos, restituir família. De graça dei, de graça recebei, de graça também dá. A Bíblia vai dizer que João e Pedro, vendo aquele homem coxo, disse: não temos ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho nessa noite eu te dou. Em nome de Jesus, se levanta, começa a sonhar, começa a profetizar, começa a realizar. Vai atrás, procura, vai tomar posse da tua bênção, porque toda a área coxa da tua vida, Deus está levantando Pedro para colocar as coisas no lugar e te fazer vencedor no dia de hoje. Porque o medo, pastor, o medo vai te fazer apagar uma chamada. Eu vou descer o medo. O medo de se olhar no espelho, o medo de confiar no teu marido, o medo de confiar na tua mulher, o medo de confiar no teu trabalho, o medo de tomar posse, de ver milagres, de realizações, de realizar projetos. É tanto medo que a frustração gera: será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Esse medo faz Pedro afundar. Mas quando Pedro entende que a voz do medo, ela só serve para derrubar, ele fica na posição de escolhido. E qual é a posição de escolhido, pastor? É no átrio do Senhor. No átrio você vai encontrar comida, no átrio você vai encontrar água, no átrio você vai encontrar revestimento. E quando Deus te colocar perante uma situação, você não vai correr dela, você não vai abaixar a cabeça, você não vai voltar para trás, você vai usar aquilo que Deus deu na palma da tua mão. Pedro está dizendo: não tem onda nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda área que Satanás tentou me frustrar, nessa noite